Olá, tudo bem? Essa aqui é a Escola Bíblica Dominical da Igreja Batista de Barão da Taquara, no Rio de Janeiro, em Jacarepaguá. O nome da igreja é Barão da Taquara, mas não fica na Taquara. Ela fica na Praça Seca, que na verdade o nome da Praça Seca é Praça Barão da Taquara. Então a nossa igreja aqui é Igreja Batista de Barão da Taquara, porque fica bem na Praça Seca, em frente ao Coreto, em frente à estação do BRT. Quando você vier aqui, se vier de BRT, você vai descer na estação Praça Seca, tá bom? Se vier de carro, tem lugar para você parar seu carro, vir aqui e dar um abraço em cada um de nós aqui. Muito bom ter você conosco. Vamos continuar estudando a palavra de Deus e nós estamos estudando o sermão que não é sermão, né? Que é uma aula, você já sabe, o Sermão do Monte, que foi ministrado por Jesus e registrado pelo evangelista Mateus. Mas vamos orar? Vamos orar e pedir para que Deus nos oriente aqui, nos dê a palavra dele e nos dê sabedoria para compartilhar o que ele tem para nos dizer nessa hora. Senhor, muito obrigado porque tu és o nosso Pai. Muito obrigado porque tu estás conosco. E muito obrigado porque o Senhor nos deu essas orientações a fim de que as sigamos no nosso viver diário. Nós te pedimos isso, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bem, muito bem. Semana passada nós falamos sobre julgar o próximo, aquela história da trave, do olho. Você não lembra disso? Rapaz, não acredito que você não lembra disso. Se você não lembra disso, é só voltar aí ao vídeo, olhar o vídeo anterior, que você vai ver sobre isso. E eu deixei de falar para vocês, eu falei muito pouco para vocês, o versículo 6, que é um versículo também controverso, que não tem na revista, mas a gente vai tentar desenvolver isso aqui. Eu vou ler e não fique assustado, isso aqui não é a Arca de Noé. É brincadeira, é porque Jesus faz a comparação com animais imundos. Olha só o que ele diz, Não deem o que é sagrado aos cães, nem atirem pérolas aos porcos. Caso contrário, ou seja, se vocês fizerem isso, esses pisarão, e aqueles, então, os cães, voltando-se contra vocês, os despedaçarão. Por que ele está falando isso? Por que ele fala isso logo depois de não julgar o nosso irmão? Porque, às vezes, a gente, cristão, né, de uma forma geral, o que a gente costuma fazer? A gente costuma falar assim, não, tem que insistir com a questão da evangelização para as pessoas, para falar de Jesus, e tem gente que quer falar de Jesus até para quem não quer ouvir. Presta atenção no que Jesus está falando. O que Jesus está falando aqui? É que não adianta você querer dar uma pérola para um porco, sabia? Sabe o que o porco vai fazer? Ele vai achar que aquilo também é uma das bolotas. E ele não sabe o valor. Ele não sabe o valor daquilo. O que ele vai fazer? Ele vai jogar aquilo na sarjeta, na lama, na sujeira, porque ele vai ficar até com raiva, o porco vai ficar com raiva de você, porque você o está enganando, quando na verdade você está dando uma preciosidade. O que Jesus está falando de novo? É relacionamento. Você percebe que o Sermão do Monte está agora, no capítulo 7, falando para a gente de relacionamentos. Ele vai falar que se você fizer, tá bonitinho um porquinho, né? Se você fizer isso, não vai ter valor nenhum. A mesma coisa quando você faz isso com o cão. Olha, se você for... E cão, você precisa entender que cão naquela época não era um pet, né? Hoje o cão tem lugar para shampoo, tem lugar para cortar cabelo, tem médico de tudo que é tipo. E essa semana eu fiquei sabendo de um cachorro que fez acupuntura. Já pensou que é isso? Incrível isso, maravilhoso, né? Como a gente cuida tanto dos animais assim. Mas naquela época, quando ele falava de cães, eles eram aqueles cães malvados mesmo, que queriam
morder, que queriam pegar as pessoas. Então, o que Jesus fala assim? Não lance pérola aos porcos e nem o que é sagrado aos cães. Poxa, se você... Imagina aqui, olha aqui, imagina que eu vou dar uma nota de 100 para um cachorro. O que você acha que o cachorro vai fazer com a nota de 100 reais? Ele vai fazer o quê? Ele vai fazer exatamente o que eu estou mostrando para você aqui. Ele vai destruir a nota de 100 reais e ainda vai ficar zangado porque essa nota de 100 reais não é comida. Não é comida para ele. E você vê o final do texto, Jesus ainda vai falar assim, estes vão voltar-se contra vocês e os despedaçarão. Quer dizer, Jesus não faz carinho nenhum, né? O que ele fala? Se você ficar desse jeito, se você tiver esse tipo de atitude, der uma coisa de valor para um cão ou der uma coisa de valor para um porco, ele não vai saber dar o devido valor que ela tem. Então, não é que Jesus está chamando as pessoas de porcos ou de cachorros, mas ele está dizendo para você saber de novo julgar, selecionar, falar do evangelho, falar do amor de Deus, mas algumas vezes a gente passa ridículo porque as pessoas começam a zombar da gente. As pessoas começam a ridicularizar a gente. Por quê? Porque a gente não sabe a hora de parar, né? E é muito difícil isso. Porque às vezes você fala com a pessoa e ela vem de zombaria. O que você está fazendo? Você está entregando pérola para uma pessoa que não dá valor nenhum à joia. Você está colocando uma coisa santa na boca de uma pessoa que não tem nenhum compromisso com santidade. Então é isso que Jesus está falando. Porque, olha, isso é tão sério, porque a Bíblia, eu já falei para você, a Bíblia não foi escrita em capítulos e versículos. Este versículo aqui tem mais relação com aquele negócio de tirar a trave no olho. Mas veja o que vem logo a seguir. Jesus vai falar assim, isso é muito interessante. Jesus vai falar alguma coisa assim, como peça, como busque e bata. Olha o que Jesus está falando para a gente fazer. Ele está, na verdade, falando sobre relacionamento com Deus. Porque eu tenho dificuldade de julgar. Eu tenho facilidade, na verdade, de julgar, mas não de julgar como o Senhor me ensinou para julgar. Então, eu tenho que saber e usar a mesma medida que eu tenho que usar para mim, eu tenho que usar para o meu irmão. Eu tenho que julgar e saber também separar o que é pérola lançadas aos porcos ou pérola que tem valor para as outras pessoas, ok? Então, eu tenho que saber fazer isso. Como é que eu vou saber se eu ainda não sei? Bem, aí eu vou recorrer a quem sabe. Por isso, Jesus está falando, peça. Olha como é que ele vai dizer aqui. Peçam e será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta será aberta. Pois todo que pede, recebe. O que busca, encontra. E aquele que bate, a porta será aberta para ele. Então, preste atenção que Jesus está falando para a gente depender de Deus. Então, se eu peço, é porque eu não dou conta. Então, eu dependo. Eu dependo de Deus. Se eu busco, na verdade, eu não sei onde estão as soluções para o meu problema. Então, se eu busco, eu vou mostrar que eu tenho interesse. Eu só busco o que me interessa. Eu só vou lutar pelo que faz bem a mim e pelo que eu desejo. E eu só vou bater, isso tem a ver com insistência. Bem, eu tenho que também, na oração, saber que eu dependo de Deus, é a dependência de Deus, é a busca por Deus, mas de forma interessada, busca mesmo de quem procura a Deus. E eu também bato na porta para ver se ele abre, porque eu insisto com ele. Veja que ele está falando de relacionamento, porque eu não sei como
lidar com os desafios da vida. Ora, então eu peço, eu busco e eu bato. Mas olha que coisa interessante, eu só faço isso então porque eu não sei. Eu não sei. Então eu peço, eu busco, eu bato. Mas eu quero que você continue a ler comigo, que é muito interessante o que Jesus vai falar. Porque ele vai dizer, e qual de vocês, olha o que ele está fazendo, a comparação, se o seu filho pedir um pão, lhe dará uma pedra. Ou se pedir um peixe, lhe dará uma serpente. Se vocês, Jesus falando, apesar de serem maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais, eu gosto dessa expressão, o Pai de vocês que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Então, vejam o que Jesus está falando para a gente. Peça, busque, bata e preste atenção porque nós temos um Pai. O Pai do céu. Nós temos um Pai no céu. Então, eu peço, eu busco, eu bato, por quê? Porque eu tenho... tomara que dê para fazer, acho que vai dar para fazer. Eu vou fazer do lado de cá, porque senão eu fico em cima da Regina. Vou fazer do lado de cá, para não ficar em cima da minha querida irmã Regina, quem trabalha com as libras. Se eu faço assim, fica escondido, né? Então, eu estou fazendo do lado de cá para que você entenda. Estou fazendo um rabisco aqui. Eu espero que você entenda o que eu estou fazendo. Às vezes eu faço um rabisco assim para entender a estrutura, como é que é. Eu acho que você já pegou o que eu quero fazer. É um filho sentado na carcunda do pai. Vou botar os óculos aqui, o narigão, o cabelo, a perna. O que Jesus está falando para a gente é um relacionamento. A gente vive como um filho. Eu gostava de levar meu filho na carcunda, viu? Agora eu já estou tentando colocar meu neto, mas eu tenho que apoiar o garoto que é pequeno, né? Meu neto não tem nem um ano, eu fico colocando ele na carcunda, ele adora ficar, porque aí ele puxa o meu cabelo. Então, vou fazer aqui só para marcar a diferença do um e do outro, só para que você entenda direitinho. Então, preste atenção no que eu estou falando para você, que é fundamental que você entenda isso. O que Jesus está falando, o que ele está falando nessa lição, é que nós precisamos desenvolver com ele relacionamento. Ele fala, ele desenvolve aqui uma forma da gente resolver o que a gente não sabe, uma forma de resolvermos as nossas diferenças, as nossas dificuldades. Uma relação de pai e de filho, o pai sabe que o filho precisa, mas o pai gosta que o filho peça, que o filho bata, que o filho busque. Porque às vezes o filho pede, mas não está querendo tanto assim, só porque viu o outro. Vamos esperar. Aí eu fazia isso, viu? Quando ia com meu filho, por exemplo, num shopping, e estava tudo na moda, ele falou, eu queria isso. Eu falei, tá bom, da próxima vez que a gente vier, eu levo para você. Às vezes, da próxima vez, ele pedia outra coisa. E eu falei, mas semana passada você quis tal coisa. Ué, não vai comprar mais? Não, pai, eu quero esse aqui. Então, você não quer tanto assim. Vamos esperar até semana que vem. Eu sei que eu enrolava muito o meu filho, porque ele tinha que ter critérios para escolher. Como é que a gente vai conseguir os critérios? Não é apenas não julgando, não é apenas sabendo, esse ali é porco, esse ali é cão, eu estou dando pérola para quem não merece. Não, a gente vai conseguir isso com quem sabe. E quem sabe é o nosso Pai, que está no céu. Então, veja, eu estou aqui nessa lição juntando duas lições. A primeira falava sobre relacionamento,
que é a lição 11, na nossa revista. A segunda fala sobre oração. E uma coisa está intrinsecamente ligada à outra. Eu só vou ter bons relacionamentos se eu tiver afinado com o meu Pai que está no céu. Se eu estiver andando próximo ao meu Pai que está no céu. Você percebe isso? Vamos ler um texto? Eu vou ler com você, eu vou anotar, o texto vai ficar anotado aqui, você vai ver. Isaías 64, 4. Vamos para o Antigo Testamento. Isaías, está aqui, 64, verso 4. Desde os tempos antigos, ninguém viu, ninguém ouviu, percebeu, e nem olho nenhum viu outro Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Viu? É o profeta dizendo. A gente nunca vai ver, a gente nunca vai ouvir, a gente nunca vai perceber um Deus tão zeloso quanto esse que trabalha para o nosso bem, trabalha para os que esperam por ele. E como é que eu vou conseguir? Como é que eu vou conseguir? Qual é a forma de eu fazer isso? Deixa eu rabiscar aqui para você entender. É engraçado, né? Só consegue explicar rabiscando. Acho que esse problema não é meu, não é de vocês, não. O problema é meu. Eu é que só consigo entender quando eu rabisco. As escrituras vão dizer que a gente tem fórmulas, e Jesus está dizendo isso, que a gente tem fórmulas de nos aproximarmos de Deus. A gente se aproxima de Deus por meio da palavra dele. Não apenas lendo, mas entendendo o que a palavra dele quer me ensinar. O que a gente está fazendo aqui, por isso a gente tem escola bíblica dominical. Por quê? O texto bíblico foi escrito muito tempo antes. E o texto bíblico tem um contexto. E quando você senta para estudar, é mais do que ler. Você apreende um pouco desse texto. E quando você aprende um pouco desse texto, esse texto toca em você. Eu não sei como é que funciona com você, mas comigo funciona assim. Quando eu leio o texto, quando eu preparo a lição, quando eu me entrego a isso aqui, eu me desgasto porque eu percebo que tem mais do que letra. Você entende isso? Tem mais do que a letra que está escrito aqui. Aqui tem vida. Mas tem vida como? Tem vida quando você começa a perceber que o texto bíblico é o projeto de Deus para a revelação dele mesmo para o homem. Mas tem um outro mistério que Jesus está falando para a gente aqui. É o mistério da oração. O mistério da oração é um mistério posicional. Vou colocar aqui em cima, tá? Posição. Aí você vai falar, poxa, professor, você está falando, que posição que eu tenho que orar, né? Eu posso orar, eu posso orar sentado, eu posso orar deitado, eu posso orar no banheiro, não é falta de respeito. O que eu estou falando com vocês é posição, uma posição, e você vai descobrir aqui, uma posição emocional, porque você pode orar com imposição. E eu já vi, você já viu gente orando com imposição? Que assim, é a pessoa que ora assim, eu determino, eu ordeno que isso faça. Isso é uma imposição, porque você está dizendo para Deus, nesse discurso, quem é que manda, quem é que está na cadeira de servo e quem é que está na cadeira de senhor. Quando eu ordeno, quando eu mando, tem alguma coisa muito errada. Mas tem outro tipo de oração. Tem oração que é de oposição. Como assim? Oposição a Deus? Tem gente que ora que é só teatro, que é só discurso, que é só palavrinha. E Jesus não curte muito uma palavrinha.
Eu lembrei logo da musiquinha, né? 3 palavrinhas só. Deus é amor, mas ele sabe quando a gente ora com oposição a ele. Mas tem uma outra forma de orar, é uma forma de orar com composição. O que é isso? Olha que legal. Composição. A composição é a busca de afinarmos os nossos desejos com os desejos divinos. Buscar, fazer uma composição do que nós queremos e da vontade de Deus. Mas tem mais uma. Tem mais uma, que é a exposição. Eu acredito muito nisso. Eu exercito e gosto de exercitar muito isso. Uma oração, uma exposição. Uma oração é uma exposição da alma. Oração é o lugar em que você fica nu diante de Deus. E eu não estou... Você entende, né? Eu não estou falando em posição física. Eu estou falando de posição emocional. Porque na hora que você se expõe, que você se revela a Deus, é muito interessante, porque quando isso acontece, sabe o que acontece com você? Uma disposição. Uma disposição de descobrir, de fazer da vontade de Deus. De novo a posição, mas a oração pode ser uma disposição. Mas para que ela seja uma disposição, ela não pode nunca ser uma imposição, ela nunca pode ser uma oposição, ela pode ser, sim, uma composição com Deus, mas ela vai ter um relacionamento mais profundo quando ela for uma exposição com Deus. Por isso a gente tem disposição para servi-lo, para adorá-lo, para exaltá-lo. Por isso o texto agora vai acabar com a regra áurea. E isso eu tive que decorar quando embaixador do rei. Sabe o que fala a regra áurea? Tudo que você quer que os outros os façam, faça você a eles. Mateus 7, verso 12. Deixa eu abrir aqui. Mateus, eu vou ler mesmo. Mateus 7, verso 12. Aqui é assim. 6, 7, verso 12. Assim, em tudo, façam aos outros o que vocês querem que eles façam a vocês, pois esta é a lei e os profetas. Vamos terminar essa lição pensando nisso. O que Jesus está dizendo com isso? Faça para o outro o que você quer que façam com você. Esta é a lei e os profetas. O que ele está dizendo com isso? Essa é a lei e os profetas. Ele está dizendo que todo o Antigo Testamento vai se fundamentar nisso. Que você tem que aprender a fazer com o outro o que você quer que o outro faça com você. Se você não quer que faça com você, não faça com o outro. E você deve ter exemplos muito claros nisso. Eu tenho exemplos até hoje. Sabe, gente que gosta de brincar, que gosta de encarnar no outro. É muito divertido porque você está na posição de olhar de fora. Mas na hora que você encarna nele, ele não aguenta a encarnação. Então eu mandei simplesmente o texto Mateus 7,12 para ele ler. Ele ficou surpreso quando leu, que não sabia que existia isso na Bíblia. Ele perguntou, por que é que você mandou esse texto para mim? Aí eu falei, eu mandei esse texto para você porque é melhor você parar de brincar, porque você não aguenta brincadeiras. Ok? Então, vamos terminar essa lição, vamos pedir a Deus para nos dar a sabedoria necessária, e a gente só consegue isso com relacionamento, e com relacionamento baseado no Pai Nosso, que está no céu, e a gente só consegue isso com Deus quando a gente se expõe para Ele, quando a gente se revela para Ele, e quando a gente pede para Ele ajuda. Se a gente pedir ajuda, Ele é Pai, e não vai dar para a gente uma serpente, nem vai dar para a gente uma pedra para a gente comer. Deus cuida de nós, Deus quer o melhor de nós. Boa semana, fique com essa mensagem para você. Deus ama você. Tchau.